NI Rui SI Technology Company. Neste vídeo, nós vamos conhecer o DSO TC3, uma evolução do DCO TC2, que é uma evolução do DCO TC1. Aqui não era DSO, né? Aqui era chamado de Multifunção Tester. Do TC1 para o TC2, aqui também tem a versão ainda mais antiga, né? Eu usava pilhas ao invés de baterias. Mas já era uma grande ferramenta. O TC1 evoluiu bastante, com uma tela melhor e com a bateria, com algumas medições a mais, como do infravermelho. Bom, o TC2 é uma ferramenta que eu inclusive uso muito, que é fantástica, que é basicamente um osciloscópio simples, portátil, 200 kHz, mas unificado com a ferramenta de teste e mais algumas ferramentas extras. Bom, e agora a FNI RSI lança o TC3. Este sim, uma evolução. Não fisicamente. Se olharmos fisicamente, eles são exatamente iguais. Mesmo material, mesma construção, não muda praticamente nada. Mesmo tamanho, saídas, tudo exatamente igual. Mas só por fora. Por dentro, ele tem algumas modificações bem interessantes. A primeira delas, em relação ao software. Aqui nós temos a versão nova do software, mais potente e mais detalhado. Mais medições e, no osciloscópio, passando de 200 para 500 kHz. Funciona? É bom? É o que nós vamos testar neste vídeo. E para isso eu já separei uma série de componentes aqui para que possamos testar. Além disso, testaremos também o osciloscópio e testaremos também o gerador de funções. E ele ainda tem algumas outras funções, como medidor de tensão, continuidade, até de sensor de temperatura e umidade. A evolução chega com o TC3. Ele se considera uma ferramenta 3 em 1, mas é ainda mais que isso. Além de um osciloscópio de 500 kHz, que lê sinais de até 400 volts de pico, é também um testador de componentes, e ainda um gerador de sinais. Porém, existe também a caixa de ferramentas, onde é possível utilizar o equipamento como um voltímetro, testador de continuidade e detector de protocolo infravermelho. Tudo isso em um pequeno equipamento, com bateria recarregável de lítio de 1500 mAh, com apenas 11 cm de altura com 8 de largura e 3 de profundidade, e pesando apenas 280 gramas. Mas não é apenas pequeno e portátil, é também fácil de operar e muito bonito. Conta com uma tela colorida de 2,4 polegadas iluminada por LED que permite sua fácil leitura mesmo sob a luz. Então eu vou ligar ele aqui no botão e de cara ele já tem uma mudança grande, né? Então ao invés de vir com aquele menuzinho onde eu tinha que escolher uma das duas opções, não, agora ele traz tudo em um menu único, onde eu vou selecionando o que eu quero testar. Ou o teste geral, o osciloscópio, o gerador de funções ou as outras ferramentas. Vamos começar com o teste geral. E para que a gente possa ser bem detalhista, vamos seguir os primeiros testes usando os mesmos componentes que nós testamos os multímetros, para ver se ele atende aqueles requisitos básicos. Eu vou deixar ele aqui nesta posição, e para não tirar os componentes daqui e colocar lá, eu vou utilizar os cabos que vêm junto com ele. Então ele vem com alguns conjuntos de cabos. Primeiro esses que são as garrinhas, para poder testar fora da base. Um outro cabo muito bom para gerador de função, ou mesmo para o teste de tensão, com as duas garrinhas. E ainda o conector USB tipo C, para poder fazer a carga da bateria. E, opcionalmente, ele traz também a ponta de prova para o osciloscópio. Eu recomendo que a comprem, mesmo para quem já tem ponta de prova. Por quê? Porque ele traz uma ponta de prova grande e traz junto o conversor da saída grande para pequena. E para quem vai testar o osciloscópio, é importante ter essa opção. Por quê? Para a medida, por exemplo, mais do que 40 volts, eu preciso usar
atenuada em x10. E aí só esse tipo de ponta para ter isso. Então nós vamos usar ela também para os nossos testes. Então vou começar a fazer a conexão dele. Vou começar com os resistores, começando com de 1 mega, que é o que a gente sempre começa no nosso teste multímetro. E eu vou ser um pouco mais rápido, porque são muitos testes para a gente fazer. Um mega, excelente. Vamos para 10K. Perfeito. Sem ohms. Vamos de 3. Excelente. 3.1 deu 3.08, excelente. E vamos ver se ele pega o 0.30. Olha que excelente. Olha que excelente. Resistência perfeita. Vamos à capacitância. 9.231 picofarads. Estou testando o capacitor de 1.5 micro e vejo que no menor ele não deu essa informação, mas no grande ele dá. Então eu estou com, vou mostrar aqui bem pertinho, eu estou com uma capacitância de 1.465 nanofarad, um veloz de 1.2%, voltage loss, tensão perdida, né, 1.2%, e um SR de meio ohm. Então aqui eu consigo ter uma ideia do ESR, que era um desejo do TC2 que parou de vir. No TC1 eu tinha o ESR, no TC2 já não tinha mais, por causa da configuração de hardware dele, e no TC3 eu volto a ter. Isso era um desejo, mas veja que não são todos os capacitores. Capacitores menores ele não vai trazer essa informação. Vamos para aqui para o de 100 microfarads, ver como é que ele responde. Sem 104 microfarads, um veloz de 0,2% e um SR de 0,02 ohms. O SR dele está muito bom. Vamos para o 3200, ver se ele consegue testar. E tá lá, 3.337 microfarads, um veloz de 0,4% e um SR de 0,03 ohms. Excelente. Falando então rapidamente sobre esses testes que nós fizemos de componentes agora, ele se comportou melhor do que muitos e muitos multímetros. Não só por trazer mais informações, como veloz e SR, mas por ter uma boa precisão, tanto nos resistores quanto nos capacitores. Vamos rapidamente fazer um teste de diodo aqui. E está lá, trazendo um diodo com uma queda de 0,64 volts. Um pouquinho maior do que normalmente esse diodo dá, ele dá normalmente 0,58, né? Deu um pouquinho a mais. Vou botar nesse aqui que normalmente dá 0,52, vamos ver como 54. Ó, 0,64, ele parece que dá um pouquinho mais a queda de tensão dele. Será que ele testa LED? Vou testar. Se ele responder como um diodo, já vai funcionar perfeitamente. Um diodo 1,86 volts. Perfeito, excelente. Vou agora para os testes de componentes, que eu acho que será bem legal
se nós testarmos agora. Esse aqui é um MOSFET. Um MOSFET, esse aqui é um 2N7000, MOSFET NMOS. O desenho fica bem legal, né? Traz todos os detalhes. Vamos testar aqui, um é um NPN, um é um PNP, só para a gente poder testar os transistores também. Tá lá, esse aqui é um PNP, é um 558, BC558. Traz o HFE, inclusive, o VBE, bem legal. E as portas, né? Opa. A formação vem bem completa. Vamos testar um NPN, então agora que é o 548. Bem comum, né? Olha lá, HFE e cada um dos pinos do transistor. Excelente, né? Excelente. Bom, vamos para alguns componentes um pouquinho mais complexos. Vamos para um BD140, que também é um NPN. Eu tenho um pouco de dificuldade de colocar ele, porque ele tem um pino um pouco mais grosso. Infelizmente não vai dar, uma pena, né? Esse é um pouquinho mais largo isso. Mas a gente vai ter que colocar os... Aí, PNP, esse é um BD140, perfeito teste. Para a gente terminar com os transistores, vou mudar o BD139, que é o NPN correspondente. Olha lá, NPN, o HFE, cada um dos pinos. Muito bom. Então o legal disso é que às vezes não precisa nem consultar o datasheet, porque algumas das informações importantes estão aqui, né? Claro que sempre é bom consultar o datasheet. Mas uma outra coisa legal que ele testa tiristores. Então eu peguei aqui um TRIAC, aqui um TIC 226D, bem famoso. Vamos ver se ele consegue medir um tiristor. Acho que esse aqui cabe aqui, vamos ver. Não conseguiu medir um tiristor, um TRIAC. Será que está estragado? Vamos pegar um outro aqui. Vou pegar um novo sem uso. Provavelmente estava danificado aqueles meus tiristores. Veja que interessante. Peguei um novo e tá ali, ó, TRIAC com todos os detalhes do TRIAC. Excelente, né? Muito legal. Pô, será que ele consegue pegar um SR também? Vamos pegar um SR aqui.
Aqui eu tenho um MCR100, um SR. Vamos testar ele. Tá lá, Thyristor. Tá lá o desenho do SR. 10, né? Muito 10, top. Todos os testes sem problemas. Então, pessoal, acho que a parte de teste de componentes dele foi bem interessante. Mas ele ainda tem mais em componentes. Ele também testa Zener, até 30 volts. Então eu vou pegar aqui um Zener de 5 volts. Para ver se ele consegue identificar esse Zener aqui. A diferença só é que no Zener eu vou usar a opção catodo-anodo que tem aqui embaixo para poder conectar. Olha lá, Zener 5.3, né? É o 5 volts, é no 5.1 que ele dá. É no 5.3 tensão Zener. Excelente. Vou pegar um pouquinho maior, aqui eu tenho um de 15 também. Já vou aposentar o meu aparelhinho testador Zener que eu usava. Nós construímos aqui no canal, quem não viu, dá uma procurada que é bem legal. Mas tá lá, 15.8 volts a tensão Zener. Como disse, Zeners até 30 volts. Bom, acho que como teste de componentes nós já passamos aí por uma infinidade e ele se mostrou muito competente. Vamos agora então passar aos testes do osciloscópio, para ver se realmente ele também fica competente com o osciloscópio. Volto na opção vermelhinha, vou para o osciloscópio e eu estou lá com o osciloscópio. Bom, o que eu vou começar? Vou começar com o mais tradicional. Né? Onda de 1 kHz senoidal. Saiu onda de 1 kHz senoidal, ele está ainda maluco. Eu tenho que fazer o alto. Vamos descobrir onde é que é o alto. Será que é aqui? Alto. Organizou a onda senoidal. Perfeito. Está com VPP de 5 volts. É exatamente isso. Aqui está um pouquinho mais alto, mas 5 volts. Mas vejam a frequência. 1 kHz. Perfeito. O Duty Cycle está um pouquinho acima. Então a medição dele para a onda de 1 kHz é aceitável, é boa. E a frequência está perfeita. Então, quando a gente usa o osciloscópio, é claro que a tensão é importante, mas eu sempre considero muito a questão da frequência e o desenho da onda. Vou colocar agora uma onda de 200 kHz. Ficou maluco, né? Vamos apertar o alto. Se acertou. E tá lá. Continua com o VPP de 5.1, excelente. Porém a frequência ele está variando um pouquinho, ó. Ele não consegue ficar bem estável. O Duty Cycle começa a cair. Isso é um problema que em outros pequenos osciloscópios portáteis ocorre também, que é o Duty Cycle começa a ficar um pouquinho errado. Mas está ok, 200 kHz, continua medindo bem. Vou entrar agora em... Vamos diretamente para os 500 kHz, que é o máximo dele. 500 kHz. Nem precisa nem dar o alto, ele já se ajustou. Vejo que aí cai no mesmo problema que alguns osciloscópios portáteis. Eu já perdi a medição do VPP de tensão. E aí perdi um pouco da tensão. Mas a onda, apesar de trêmula, ela continua ok. Só vou mudar agora para a onda quadrada em 100 kHz. Onda quadrada em 100 kHz. Vou dar um alto. Estou lá numa onda quadrada, ele está conseguindo medir razoavelmente bem 100 kHz, o VPP fica um pouquinho mais alto, o Duty Cycle está ok, 50%. E vamos numa onda triangular também em 100 kHz. Vamos dar um alto só para ser justo aqui.
Tá lá, onda em 100 kHz, o VPP fica bem para baixo. Então tá aí o osciloscópio, muito parecido com outros osciloscópios portáteis, com as mesmas limitações, mas medindo aí até 500 kHz com aceitável precisão. Vamos agora para o teste do gerador de função. Bom, o gerador de funções dele funciona com esses tipos de sinais. Então, senoidal, quadrada, de pulso, triângula, rampa e uma linha DC de 3 volts. A amplitude dele é no máximo 3 volts, acho que 3.2, se não me engano. Então vamos usar aqui 3 volts, ele começa com sugerindo 1 kHz. Perfeito. Então, vamos ativar. Vamos fazer a ampliação dessa onda e aí eu vou seguindo com o cursor. Então eu venho para a lateral e vou mudar aqui de 1 kHz. (10 kHz). 10 kHz. Vamos abrir um pouquinho aqui, pode ser a mão mesmo. A onda está muito bem feita, né? A 10 kHz, medindo bem. Então a saída é boa. Vou tentar trocar o sinal aqui agora. Uma onda quadrada a 10 kHz. Veja que a 10 kHz ele já perde um pouquinho lá do desenho do quadrado, né? Ok, vou baixar um pouquinho então para 5 kHz. Muito fácil de ajustar isso aqui. 1 kHz, tá ótimo aqui. Não. (5 kHz). 1 kHz. (1 kHz), a geração fica excelente. Vamos para a onda de pulso. E aí eu posso trocar o dead cycle, né? Tá bom, não vou mexer nesse aqui, não tem muita graça. Onda triangular, vamos lá. Olha lá, onda triangular, excelente geração. 1 kHz. 1 kHz é uma medida que eu particularmente uso muito para testar qualquer tipo de circuito, né? Principalmente circuitos amplificadores, etc. 1 kHz ele faz muito bem qualquer tipo de linha. 1 kHz. Bom, o gerador funciona muito bem. E por fim, faltou nós testarmos os tools, né? O que são os tools? Nos tools, o primeiro é teste de continuidade, mas ele não é pelo cabo em cima, ele é pelas garrinhas. Bom, é claro que ele é muito rápido, funciona bem, mas com essas garrinhas é uma porcaria. Porém, como ele conecta aqui no 1, 2, 3, eu posso conectar qualquer ponta de prova ou de teste que eu queira, um fio mesmo, para poder fazer o teste, né? O teste de tensão, esse sim, eu vou usar essa parte superior que é o IN. Vou ligar aqui na fonte de bancada da FR, que a gente sabe que é uma fonte muito precisa.
para poder testar essa conexão. Lembrando, eu não posso passar de 40 volts, o que já é um ganho da versão anterior. Então vou ligar. Ele tem 24 volts, já vou ligar a saída em 24 volts. 24 volts, ele é bem preciso, né? Vamos para 12. 12 volts, bem preciso, com 3 casas decimais. E para 5. 5 volts, também muito preciso. Vou terminar com 19. Olha lá. Excelente. Bom, o que dizer aqui? Teste de continuidade, muito rápido. Teste de tensão, muito bom. Aqui eu tenho 2 testes de sensores de temperatura e umidade, que eu não vou testar agora. E aqui o teste do IR. Esse teste é bem legal, ele tem um sensor aqui de IR, e aí basta eu pegar um controle remoto, vou pegar um aqui para a gente testar. Então basta apertar o controle apontando para o IR e ele vai trazer o código e a decodificação do botão que eu apertei. Nem todos os protocolos são detectáveis, depende, claro, do teu aparelho. Se não detectar, ele simplesmente não vai mostrar nada. Não é um defeito dele, é aquele controle que pode não ter uma codificação aceita pelo produto. Então vocês testem com outro para ver se o deixador tem algum problema. Veja que eu troquei o código, ele traz o outro botão apertado. E a calibração, eu posso, se estiver dando algum problema errado, eu adiciono as 3 pontas, 1, 2, 3, deixo em curto e mando ele calibrar. Aqui, como está funcionando bem, não preciso disso. E está aí toda a visão do DSO TC3. E vamos agora então aos pontos positivos e negativos do DSO TC3. O DSO TC3 é um equipamento que evoluiu muito do DSO TC2. Por mais que pareça que eles têm as mesmas funcionalidades, que eles têm as mesmas características, o mesmo tamanho, a mesma cara, ele evoluiu muito. E eu digo isso pelos testes todos que nós realizamos aqui. O TSO TC3, ele conseguiu ser mais preciso em todos os testes, ele conseguiu ter um range, né, um intervalo maior de teste. Então, por exemplo, a tensão dele vai até 40 volts. O menu de trabalho dele ficou muito mais fácil dessa forma. Não só bonito, mas mais fácil de operar. Mais visível, eu não preciso toda hora ligar e desligar, ou preciso fazer algum teste para voltar para o osciloscópio, era muito confuso. E agora ele está muito melhor. Além disso, o osciloscópio melhorou bastante. Mas ainda não é um osciloscópio de verdade. Serve para a maioria dos testes básicos, ou para quem é robista, ou para quem está aprendendo. Então, para alguns pequenos testes, é claro que o osciloscópio atende bem. E indo agora a 500 kHz, ele fica bem melhor. O antigo ia 200. Agora, o que eu mais gostei dele realmente foi a precisão de todos os testes. Mais do que o osciloscópio, mais do que o gerador de função, que também melhorou muito, mais do que os testes dos componentes, agora ele mede o capacitor com o ESR, que era uma demanda muito forte do TC2. Quando o TC2 veio sem essa funcionalidade que o TC1 já apresentava, o TC3, ele foi muito criticado por isso, e o TC3 trouxe essa funcionalidade de volta para a maioria dos capacitores. Um detalhe, esse SR, esse Veloz, são para ter uma estimativa, não é um instrumento de precisão. Assim como o osciloscópio dele também não é um osciloscópio de precisão, ele traz um valor aproximado, o que pode ser o suficiente para a maioria dos casos. Ele só não é um instrumento de precisão. Mas vejam, de vez um osciloscópio, de vez um multímetro para muitos casos, de vez um gerador de função, vocês têm equipamento de um pouquinho mais de R$200 que faz tudo isso com qualidade. Vocês viram o voltímetro dele marcando muito bem. O ohmímetro dele é excelente, melhor do que muitos multímetros que nós já testamos. O capacímetro dele é excelente, melhor do que a maioria dos multímetros que nós já testamos.
Ou seja, ele faz quase todo um papel de multímetro, faz quase todo um papel de um osciloscópio, faz quase todo o papel de um gerador de funções. Tudo isso num equipamento desse tamanho que custa um pouco mais de R$200. Uma boa qualidade de construção, com bateria, entrada USB-C, USB tipo C. Então, assim, vale muito a pena. Uns medos que eu tenho, tá? A FNI e a Recife vem melhorando muito a qualidade dos seus produtos, desde a sua embalagem, a sua caixinha. Eu trouxe alguns produtos aqui, como o ferro de solda deles, como o multímetro deles. A gente vê que tudo está sendo feito com muita qualidade. Mas eu quero mostrar para vocês um problema que eu tive, por exemplo, com o TC2, que foi a tela. A tela, uma pequena falha de construção. Isso aqui provavelmente é a conexão do cabo flat que deu algum mau contato. Não parece estar queimada a trilha, e sim só um mau contato. Então isso me preocupa um pouco, sempre na qualidade dos componentes. Mas eu uso bastante o TC2. Mesmo com esse pequeno defeito, ele continua sendo uma das principais ferramentas de trabalho que eu tenho aqui na minha bancada. Ele está sempre aqui, ou estava, né? Porque agora quem estará será o TC3. Então, de novo, recomendo muito a compra. Espero que vocês também tenham gostado. Era isso e valeu. Ah, e não esquecendo, link na descrição lá da loja oficial da FNI RSI. Era isso e valeu.